especialmente para vocês da equipe gestora. Agora, na parte da manhã, a equipe gestora da educação infantil e na parte da tarde, a equipe gestora do ensino fundamental, tá bom? Neste momento, eu vou passar a fala para a nossa secretária de educação, para que ela possa dar as boas-vindas e o bom dia a todos vocês, tá bom? Elisânia Enéas de Freitas. Bom dia, com muita alegria e com muita expectativa, a Secretaria Municipal de Educação tem preparado esse retorno às aulas presenciais de forma segura, prevendo o cumprimento de todo o protocolo de segurança. E é por isso que nós buscamos a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e nessa manhã nós teremos uma live juntamente com a Luciana Consolação e com o Clóvis Rafael, que comandarão esse momento. Aqui nós teremos orientações e esclarecimentos de tantas dúvidas que porventura surjam no dia a dia, para que possamos cumprir o protocolo de segurança vigente no município. Quero agradecer o nosso secretário de saúde, o Júlio César, agradecer os nossos palestrantes e os nossos agradecimentos especiais à nossa equipe gestora que se dispôs a participar desse momento tão importante. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Bom dia, com muita... Agradeço a nossa secretária municipal de educação, Elisânia Enéas de Freitas, por nos oportunizar esse momento de formação e estar tão perto neste momento de transição. Quero deixar claro para toda a equipe gestora que ao final da live nós teremos aí o formulário com a presença, né? É importante que todos vocês assinem, né? Assinem de forma digital. Ao longo da fala, né, da nossa palestra, vocês têm a liberdade de utilizar o chat para colocar as dúvidas, tá bom? As dúvidas serão repassadas a mim e nós iremos estar aí conversando com os nossos palestrantes. É importante lembrar que essa live ela foi pensada e direcionada para esse momento de transição, para que vocês estejam aí um pouco mais tranquilos e confiantes, né? O pessoal da equipe da Secretaria de Saúde hoje veio para nos orientar, nos nortear de forma mais prática a fazer essa transição para o retorno às aulas presenciais. Neste momento, eu quero dar o meu bom dia para o Rafael, para o Clóvis Rafael e para a Luciana Consolação. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia Rafael. A todos. Bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa Secretaria Municipal de Educação. E eu vou aqui apresentá-los, né, com um currículo bem breve. O Clóvis Rafael, ele é formado em Ciências Biológicas na modalidade de Biomedicina pela PUC Goiás em 2005. O Clóvis, ele é especialista em Gestão de Vigilância Sanitária pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Atualmente faz MBA em Gestão do Meio Ambiente e hoje está lotado na Gerência de Vigilância Sanitária de Educação. Tá? A Luciana, ela é graduada em História pela Universidade Estadual de Goiás, especialista em História do Brasil e também especialista em Gestão de Vigilância Sanitária, também pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Atualmente está lotada na Gerência de Vigilância Sanitária de Anápolis como fiscal de Vigilância Sanitária. Tanto o Clóvis quanto a Luciana são membros, né, da portaria que saiu aí dia 11 de junho de 2021, são membros da comissão, calma, gente, que o nome também é grande, da Comissão para Elaboração, para o plano de retorno às aulas presenciais no âmbito das unidades de ensino vinculadas à Rede Municipal de Educação de Anápolis. Essa portaria sai no Diário Oficial dia 11, tá? E lá estão o Clóvis e a Luciana representando a Secretaria de Saúde. Então, a fala hoje pela manhã e também à tarde vão ser com eles, e eles vão estar aí nos orientando a fazer esse momento de transição. Lu, a fala é com você, estou aqui, qualquer dúvida, só chamar, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigada, Manuela, bom dia à equipe gestora, aos colegas que estão, ao pessoal que forma a comissão junto com a gente. É com prazer que a gente está aqui, porque fomos convidados para fazer parte da comissão que a Educação montou, para planejar o retorno às aulas de maneira mais segura possível. Nós, como autoridades sanitárias, agentes de saúde pública, nós temos, assim,
o nosso trabalho todo voltado para a prevenção de danos à saúde. Então, nosso empenho aqui é de colaborar com os gestores, com toda a rede municipal, para que a gente consiga planejar de forma mais tranquila, mais segura o retorno às aulas, tanto para toda a comunidade escolar, professores, alunos, pais de alunos. Então, é com esse intuito que nós estamos aqui, ok? Nós trouxemos o material em PowerPoint e a gente vai tentar explanar para vocês de maneira simples quais são os nortes que vocês devem seguir. As escolas privadas já iniciaram esse retorno com antecedência, né? Começaram já no início do ano, então teve um semestre aí dessa experiência. E agora nós vamos transferir, guardado as devidas proporções, esses protocolos para a rede municipal. Então, se quiserem colocar o material na tela, a gente pode iniciar. Então, como a Emanuele já disse, agora pela manhã nós vamos falar do protocolo como um todo, mas vamos focar mais na educação infantil, né? A rede tem vários CIMEIs, vários centros de educação infantil, então nós vamos agora tentar ajudar mais os gestores da parte infantil. À tarde a gente fala com o pessoal do fundamental. Então, nós colocamos aí o Decreto Municipal 46266 de 2021. Ele foi publicado agora em abril, em 14 de abril de 2021. Ele traz vários protocolos para o retorno de várias atividades, entre elas o protocolo 11, que é o protocolo de educação especificamente. Então, condições de retorno. As condições básicas para esse retorno seguro a divulgação dos protocolos de prevenção ao Covid-19 a toda a comunidade escolar. Então, nós temos que, primeiro, ter conhecimento dos protocolos, detalhadamente, dar o conhecimento a toda a comunidade escolar, para que a gente consiga, junto, implementá-los. Em segundo momento, o cumprimento dos protocolos. Então, depois de todos terem conhecimento do protocolo, nós vamos dar cumprimento aos protocolos de prevenção de forma prática, verificando condições estruturais e outras condições na escola. Em terceiro lugar, a obrigatoriedade de oferecer o sistema híbrido, né? O MEC mesmo estabelece que o sistema híbrido ele é facultativo, né? Essa questão da pessoa estar em aula online ou presencial, até o final deste ano, é o que está valendo. Então, mesmo retornando às aulas, os pais eles têm a liberdade, quando se sentirem seguros, de manter os filhos em casa ou mandá-los à escola. Okay. Próximo. Então, o protocolo de educação do decreto que nós citamos, ele diz que esse retorno ele deve ser planejado e detalhado, com 3 medidas sanitárias básicas, divididas em 3 etapas. Nós temos que planejar antes de reabrir a escola, é o que a Secretaria de Educação está propondo agora, com essa comissão, com esta live, né? Que o planejamento aconteça antes, ou seja, estamos dando conhecimento aos gestores, estamos debatendo o assunto e planejando. Em segundo momento, seria depois de já em funcionamento as aulas, nós devemos organizar o quê? O monitoramento durante essa reabertura. Todos os gestores, toda a equipe escolar, também a vigilância sanitária, vai estar junto nisso, monitorando como é que está sendo essa reabertura, está sendo seguro ou não, está surgindo muitas dúvidas, alguns problemas, nós vamos monitorar. E em terceiro passo seria a abertura com possível fechamento. Nós estamos abrindo, mas nos planejando para um possível fechamento. Nós não podemos assegurar, né, que a situação epidemiológica ela vai continuar tranquila,
pode vir a acontecer em um momento ou outro, um possível lockdown, um possível fechamento. Então, nós vamos trabalhar o protocolo pensando nessas 3 etapas. Antes de reabrir, durante a abertura e um possível fechamento, ok? Anterior, por favor. Isso, pode passar, por favor. Então, quando nós falamos lá em cima no segundo passo, que é o monitoramento durante a reabertura, o que é isso? Como hoje está se fazendo nas escolas particulares, as escolas públicas também vão ter que estar observando se durante seus trabalhos presenciais tem surgido pessoas da comunidade escolar com sintomas ou suspeitas, ou contato com suspeitos de Covid. Então, a escola ela vai eleger uma pessoa da gestão que vai ficar sendo seu representante escolar. Então, aqui nós temos o termo o anexo 3, que está na nota técnica 013. Ok? A nota técnica 013 ela é de novembro de 2020 e ela traz os anexos necessários para o retorno às aulas. Nós podemos depois estar divulgando e multiplicando essa nota técnica, ok? Então, esse anexo é um anexo que as escolas particulares tiveram que preenchê-lo e entregar à vigilância sanitária, onde nós sabemos quem foi eleito naquela escola para monitorar casos suspeitos. Nós temos o nome da pessoa, o telefone, o contato e qual unidade escolar, ok? No caso das escolas públicas, são em maior número, nós vamos pedir que seja preenchido também esse anexo e ele fique arquivado e à disposição da vigilância sanitária na própria escola. E nós, posteriormente, da vigilância sanitária, iremos solicitar à Secretaria de Educação um e-mail com a relação desses representantes escolares, de todas as escolas municipais. Para quê? Para que a gente tenha um controle e tenha comunicação direta com esses representantes. O que o representante escolar faz? Ele, todos os dias, ele vai observar, né? Porque se apareceu uma pessoa com febre, uma pessoa com sintoma, ou que vem relatando que teve um caso familiar positivo, qualquer coisa nesse sentido, ele tem que estar registrando. Isso se registra o quê? Em planilhas. Vamos passar para o próximo e a gente fala sobre as planilhas. Isso. Então, planilhas de monitoramento. Conforme o protocolo 11 de educação, que está lá no decreto 46266 do início, o representante oficial definido pela unidade escolar deverá reportar a ocorrência ou não de casos suspeitos ou confirmados. Então, existe lá o anexo com a planilha de notificação negativa e de notificação positiva. Então, são 2 planilhas, certo? Se naquele dia não houve nenhuma intercorrência, nenhum caso suspeito, sintomático, simplesmente esse representante ele vai preencher essa planilha com notificação negativa. E se houve um caso suspeito ou positivo, ele vai preencher com notificação positiva. Essa planilha, ela é enviada para quem? Não para a vigilância sanitária, para a vigilância epidemiológica. É ela quem controla casos de doenças, né, de notificação compulsória, e é esse órgão que vai orientar o gestor, ok? Então, eu coloquei ali, a planilha está disponível no anexo 4 da nota técnica 013, de 30/11/2020. Ela está disponível no Diário Oficial de Anápolis. E aí nós colocamos o e-mail, para onde ela deverá ser enviada diariamente. Mas sobre essa planilha, sobre esse envio, em outro momento, o pessoal da Vigilância Epidemiológica deve passar maiores informações para os gestores. Ok? Próximo. Ok. Nós trouxemos aí só um apanhado para vocês terem a noção que existe a nota técnica 13, que eu acabei de falar, ela é exclusivamente do município de Anápolis, e a nota técnica 015, ela é do Estado, ok? Então, a governança municipal, ela tem a sua legislação, que vem para o ensino infantil, berçário, infantil 4, também pegamos um pouco do fundamental, e a governança estadual fez a nota técnica 15,
falando sobre o fundamental, que é sobre a sua regência, e o médio. E, no nível federal, portaria do MEC, 1038-2020 e decreto 9235-2017. Ela vem trazendo protocolos para ensino superior e pós-graduação. Ok? Podemos passar? Ok. Então, seguindo o protocolo de segurança, nós vamos iniciar a parte prática agora. Como eu disse, o protocolo está disponível no Decreto 46266, de 14 de abril de 2021, no Diário Oficial. E o protocolo de educação, ele traz as vertentes específicas para a educação. Como preparar a escola, como receber os alunos e comunidade escolar de forma mais segura, prevenir os riscos da contaminação do Covid-19. Próximo. Certo. Um momento, deixa eu ver se o Clóvis gostaria de falar agora, que é o meu colega, parceiro da Vigilância Sanitária. Pode ser? Vou passar a palavra, então, para o Clóvis Rafael. Bom dia a todos. Continuando a fala da nossa colega, vamos falar sobre o protocolo de educação, né, as questões preliminares. Como receber essas crianças na escola. Lembrando que, antes de receber as crianças, a escola tem que passar por um processo de desinfecção para tirar qualquer suspeita ou contaminação do local, tá? Então vamos lá, para as questões preliminares. As medidas de manejo individual. Eu acho que todo mundo já está passando por isso, as próprias crianças na família também já está passando por isso. Ela está aprendendo a fazer a questão do manejo individual, o que seria a higienização das mãos, o uso de máscara, e distanciamento social, tudo isso faz parte do manejo individual. Né? Temos, nas questões preliminares, as medidas de higiene, que eu falei anteriormente, a escola tem que passar por um processo de higienização criteriosa, tá? Com o uso de água sanitária, ou água e sabão também. As medidas de manejo ambiental, que é a questão de qualquer parte as salas têm que ficar com distanciamento das carteiras, vocês têm que remanejar as salas de aula, lembrando que a escola só pode ter 30% da capacidade de alunos, né, presencialmente, e com isso o manejo ambiental é importante, porque nós vamos ter a questão do distanciamento social entre as carteiras e os alunos. Lembrando que no protocolo de educação do município é obrigatória a distância de 2 metros, mesmo com uso de máscara, para evitar, tanto entre alunos quanto professores e alunos. Claro que na educação infantil a gente tem um contato maior, por isso que é pedido, recomendado, não é obrigatório, porque a legislação fala de recomendação. Além do uso de máscara, o face shield, né, que é aquela proteção para os professores de educação, por eles terem um contato maior e uma proximidade maior com essas crianças. Lembrando que cada sala tem sua bolha, então não pode haver mistura ou contato entre salas, evitar ao máximo isso, tá? Quando aparecer casos suspeitos ou confirmado, a criança não pode ser recebida na escola, ela tem que ser encaminhada para a família e, como ela já falou, a planilha de monitoramento tem que ser abastecida e encaminhada para a vigilância epidemiológica. Na educação infantil, os cuidados com os brinquedos, com os materiais que eles têm contato, tem que ser a cada uso e a cada momento, se possível, né, usando, no caso, álcool líquido, né, 70%, para fazer essa higienização. As crianças, toda vez que entrar em contato uma com a outra, fazer a higienizaçãozinha das mãos delas, pelos professores, tá? Tudo isso é um ensinamento que vai demandar tempo.
né? Isso aconteceu nas escolas particulares e a gente acha que nas escolas públicas também não vai ter nenhum problema nesse sentido, tá? Pode passar o slide, fazendo favor, Rafael. Então, vamos lá. Manejo individual. Agora nós vamos falar sobre cada um. Manejo individual. Como eu já adiantei, é obrigatório o uso de máscara, tanto por professores, alunos, profissionais e quem é administrativo lá. Lembrando que está proibido pais frequentarem a escola durante o momento de aula, tá? Ele deixa a criança lá e na porta, professor, assistente, recebe a criança, leva para a sala e o pai vai embora. Nessa questão, a gente está bem enfático, não deve entrar ninguém a não ser alunos e os profissionais dentro da escola. Distanciamento, impedir aglomerações, como eu falei, o controle de acesso dos pais. Pais, vai na escola só se for para fazer alguma notificação na secretaria, mas após a entrada dos alunos, em outro momento, não no momento da entrada deles. Escalonamento de entrada, se possível, saída e intervalos. Na entrada, se tiver mais de um portão, fazer o uso desses portões e separar as crianças, a entrada das crianças. A mesma coisa na saída. Intervalo. O que seria? Os recreios, os momentos de lazer, de alguma coisa dentro da... Separado, como eu falei, as bolhas. Cada sala tem um momento seu, tá? O fluxo tem que ser unidirecional, então tem que ter as demarcações no chão, as crianças andar próximo da professora, se possível em filinha, para não haver o descontrole e impedir a aglomeração. É recomendado o controle de temperatura, tá? Se possível, as escolas que tiverem termômetro, ele possa fazer isso, né? Porque é mais uma arma para tentar evitar a entrada de alguma doença, não só do Covid, mas outras doenças também. Então, isso ajuda. Medição de temperatura. Não é obrigatório, mas é recomendado. Próximo slide. Continuando no manejo individual, né? O distanciamento, como eu falei anteriormente, é no mínimo 2 metros entre professores, alunos e entre as mesas. Tá? Na educação infantil, principalmente berçário, isso é inviável, a gente sabe, por isso que é pedido aos professores que, além do uso de máscara, né, professores assistentes dos berçários e dos menorzinhos, abaixo de 2 anos, que façam, além do uso de máscara, façam uso do face shield, para se protegerem e proteger as crianças. Tá? Lembrando que os professores já começaram a vacinação, então até agosto provavelmente já tomaram a segunda dose. E aí é só questão de tempo e estará com a imunização em dia, tá? Controle de sintomas. Sempre que averiguar uma criança com o nariz escorrendo dentro de sala de aula, ou tossindo com maior frequência, não é uma tossezinha aqui, outra não, é aquela tosse que a gente vê que a criança está com algum problema mesmo, né? Que é com alguma doencinha. Aí é pedido que retire essa criança da sala de aula, chame os pais, né, deixe num local, numa sala separada ou na secretaria esperando os pais, e o pai pega essa criança, leva para casa e recomenda-se que leve para uma unidade de saúde, né, do Covid, para fazer os testes, e lembrando que preencher a planilha de monitoramento e encaminhar para a vigilância epidemiológica, tá? Próximo slide. Vamos para os manejos de higiene. Intensificar a limpeza de ambientes com produtos adequados. Quais são eles? Álcool 70%, quaternário de amônio, né, e outros produtos regularizados pela Anvisa, tá? Ou pelo Ministério da Saúde. Atenção principalmente a banheiros, que são locais mais frequentemente tocados pelas crianças, né, e pelos adultos também. Então, sempre que possível, fazer uma quantidade maior de higienização desses banheiros.
os profissionais fazerem uso de máscara, protetor facial, luva, os profissionais de limpeza, tá, gente? É obrigatório o uso de máscara, protetor facial, luva e avental para fazer essa higienização, tá? Se possível, os gestores fazerem treinamento da equipe de limpeza da escola, porque eles estão mais sucintos a pegar a doença, por estar fazendo a higienização constantemente dos locais. As pias de higienização, onde fazem as lavagens das mãos, ou produtos antissépticos localizados estrategicamente, lembrando que tem que ter pias em vários locais, acho que a secretaria já está organizando essa questão nas escolas, e os produtos antissépticos, eles têm que estar em locais estratégicos. A gente recomenda que esteja em sala de aula, pelo menos um, para as crianças fazerem uso, né, com a ajuda do professor, lembrando que é perigoso contato com os olhos, tá? Então, nas salas de aulas, nas secretarias e corredores onde há mais movimentação, tá? Ok? Próximo slide. O manejo de higiene. Aqui vem ensinando e depois a secretaria pode passar isso, porque esse cartaz é interessante ele estar pregado em locais estratégicos da escola. Depois pode pedir, Emanuela, esse cartaz junto à Secretaria Municipal de Saúde para pregar em todas as escolas, tá? Onde ensina o manejo de lavagem das mãos, correta, tá? Então, aqui vem ensinando como lavar as mãos, como esfregar os dedos, entre eles, entre as unhas, a palma, as costas da mão, inclusive cotovelo, tá? E depois a forma como tem que ser enxugado. Próximo slide. A questão do manejo ambiental agora. Deverá ser estimulada, conscientizada e sistematizada as rotinas de higiene, as regras de etiqueta respiratória e distanciamento com as crianças. A gente sabe que elas têm muito mais facilidade de aprendizado e de aceitação disso. Então, quanto mais cedo fizer, melhor para todos, né? Inclusive para a sociedade, porque futuramente essas crianças estarão já estimulada e conscientizada, sabendo como deve se portar numa futura, quem sabe, a gente nunca sabe, pandemia, né? Então a gente pede que, como eu falei, os cartazes de orientação em locais estratégicos, principalmente próximo das pias. Na sala de aula, ventilação natural, as janelas têm que ficar abertas o tempo todo, porta aberta o tempo todo, tá? Área separada para caso suspeito, é o que eu falei, tem que ter alguma salinha, um local específico que a criança suspeita fique lá esperando até que os pais venham buscá-la. Alimentação na escola, como que tem que ser feita? Bom, ela vai ser feita dentro de sala de aula, tá? Não tem mais aquela saída. Então, cada turma faz o seu lanchinho dentro de sala de aula. As vasilhas, né, as cumbuquinhas, as colherinhas, tudo tem que ser lavada de forma bem criteriosa, com água e sabão, e, se possível, enxaguar em água quente, para poder, de qualquer forma, matar esse vírus, tá? Aulas práticas. Aulas práticas entre aqui a aula de computação e também de esporte. O de esporte pode haver? Pode, desde que não tenha contato entre as crianças, seja uma atividade lúdica e sem contato, tá? Assim, recomenda-se não liberar os esportes de contato para não haver contaminação entre as crianças, tá bom? Próximo slide. Agora eu vou passar para a Luciana. Ok, obrigada, Clóvis. Então, o Clóvis já pincelou o geral e a gente vai tentar agora focar, como eu disse, na educação infantil, que são os gestores que estão com a gente aqui agora, né? Então, educação infantil.
recomenda-se limitar o contato dos profissionais, né, dos professores, auxiliares, a uma mesma turma. Quando não for possível, recomenda-se, então, realização rigorosa da higiene das mãos, higiene pessoal desse profissional, antes de revezar entre as turmas, ok? Então, quando possível, vamos manter o professor dentro da bolha daquela sala. Quando não for possível, ele vai ter que ser conscientizado sobre as práticas de higiene pessoal, criteriosa, que ele vai fazer entre na troca entre uma turma e outra. Turmas fixas. Então, as turmas devem ser fixas, não permitindo a mistura de crianças de turmas diferentes. Foi o que o Clóvis já disse. Então, se o Jardim 1, ele entrou junto, ele fez aula junto, ele vai para uma recreação junto, mas ele não vai, em momento nenhum, se misturar com o Jardim 2, com o maternal, com outra turma. Por quê? Porque a recomendação mais segura é essa para a escola. Ora, se uma turma ela faz atividades todas juntas e aparece na turma ou com o professor daquela turma uma suspeita de Covid, é mais fácil para o gestor e para nós da saúde rastrearmos e controlarmos esse caso, porque nós vamos monitorar quem esteve junto com aquela pessoa suspeita. Agora, se a gente mistura as turmas, professores, em vários momentos, fica difícil de rastrear e nós poderemos chegar ao ponto de ter que isolar todas as turmas. Então, isso é uma medida de segurança que facilita também para o gestor, para o pessoal da limpeza, pois ele vai fazer a higienização para aquela turma, naquele momento. Então, é a maneira mais segura em todos os momentos ali de socialização, tá bom? Também recomenda-se, falar com os pais que não se deve mandar brinquedos para a escola, brinquedos pessoais, objetos pessoais das crianças, né, que não sejam necessários na escola, tá? Então, e caso haja brinquedos na escola, a gente não vai permitir o compartilhamento dos itens. Sempre que possível, a gente pode fazer pequenos kits montados, higienizados, antes de entregar para cada criança. Também é altamente recomendado a higienização frequente de superfícies e objetos, principalmente, né, na educação infantil, que há mais troca mesmo, é mais difícil controlá-los, eles nem sempre conseguem usar as máscaras. Então, por exemplo, na educação infantil acontece a hora do soninho, nós temos os colchonetes, né? Então, é uma superfície que tem muito contato ali com a criança, com a boca da criança. Então, ele deve ser sistematicamente higienizado antes de cada uso. No caso do colchonete, nós até recomendamos que, no caso de uso de lençóis, cada pai tem que levar o lençol da sua criança para a escola, identificado, de forma que ele não seja compartilhado por outra criança. Fica mais fácil do gestor controlar esse uso. Isso vale também para qualquer objeto de uso pessoal, roupa também de cama, de banho. Por exemplo, lençol, toalha, também os itens de cosméticos, né, de higiene pessoal. Então, esponjas, sabonetes, shampoos, tudo isso tem que ser também individual e separado por criança, ok? Na higienização frequente de superfícies e objetos, a gente também faz uma observação sobre os pontos de água, por exemplo, bebedouros. Os bebedouros têm que ser higienizados a todo momento, mas vai se evitar, ou seja, na verdade, evitar não. A gente vai interditar aqueles bebedouros que têm o bocal, né, onde para beber a água a criança precisa de levar a boca em contato com o bocal. Esse não é permitido. Todos os protocolos, federal, estadual, municipal, pede para isolar esse tipo de bebedouro e dar preferência a bebedouros onde vai se encher a garrafinha da criança. Então, ela vai abrir torneira ou outro tipo de bocal, mas onde ela não leve a boca, tá bom?
Então, mas como ela vai tocar para estar abrindo a torneira, isso tem que ser limpo o tempo todo. Então, o pessoal da limpeza tem que ser treinado a observar e limpar isso com frequência adequada. Agora, sobre máscaras para professores da educação infantil, o que nosso protocolo diz? Ele diz que esses profissionais devem usar máscara ou protetor facial. Quando sentir menos segurança, é uma turminha que as crianças ainda não usam máscaras, se o professor quiser usar as duas coisas ao mesmo tempo, a máscara e o protetor facial, melhor ainda, tá? E crianças até 6 anos, pelo nosso protocolo, ela não é obrigatória a usar máscaras, ok? Ela pode usar máscara abaixo de 6 anos? Sim, é muito recomendado, mas obrigatório é a partir de 6 anos. Agora, as crianças menorzinhas não conseguem fazer o uso de máscaras. Concordamos. Tanto que, em consonância com o Ministério da Educação, Sociedade Brasileira de Pediatria, o protocolo vem dizendo que de 0 a 2 anos não é recomendável que a criança use máscara. Por quê? Além de não usar da maneira certa, pode gerar sufocamento, tá? Então, até 2 anos não é recomendável. Então, o profissional que trabalha com essa idade, ele vai redobrar o cuidado com ele, usando face shield, a máscara e tudo mais. Tá, e de 2 a 6? De 3 a 6, na verdade. De 3 a 6, não é obrigatório, mas nós sugerimos, recomendamos que a escola já comece a fazer esse trabalho, incentivando a criança a usar. Algumas não vão usar, outras já vão usar, mas a gente começar esse trabalho. Quanto mais usar, melhor. Ok? Mas a partir de 6 anos aí já é obrigatório. Os pais devem mandar para a escola, na mochila da criança, mais de uma máscara, a quantidade necessária para que ele troque durante o período que está na escola. Às vezes a máscara está suada, está suja, depois de uma recreação, depois de um lanche, ou está úmida. Então, tem que levar mais de uma máscara. Isso vale tanto para os profissionais quanto para as crianças. Nas unidades de educação infantil acontece o banho, né, gente? Geralmente eles ficam mais tempo na escola. E até agora, a prática era de dar banho em mais de uma criança por vez. O protocolo agora, ele determina que não, que nós façamos banhos individualizados, tá? Uma criança por vez, para evitar o contato mais íntimo e uma possível contaminação. Próximo. Ok, então, itens gerais. Para alunos especiais, o protocolo ele sugere que o retorno ele seja definido nem pelo protocolo, nem pela educação, vai ser uma coisa dialogada entre os gestores, professores, a família e o estudante. Então, quando, depois de um diálogo, julgarem que é possível que essa criança especial volte para a escola, ok, ela vai voltar. A maioria das crianças especiais podem não conseguir usar a máscara de forma correta, né? Ter o que nós esperamos ali de segurança individual. Então, quem trabalha diretamente com essa criança também vai ter cuidado redobrado, ele vai ter uns protocolos um pouco diferentes de itens de segurança pessoal. Passando isso, a gente está falando sobre transporte escolar. O transporte escolar é muito importante que a gente fale nele, porque em algumas unidades do município, não são todas, acho que as infantis nem tanto, mas nas demais que ficam em periferias, a gente tem muito aluno que ele vai para a escola no ônibus escolar, né, da Secretaria de Educação. Então, as regras do transporte escolar são as mesmas do protocolo de transporte em geral do município. Primeiramente, a gente fala, lógico, da situação do veículo, que tem que estar em boas situações de manutenção, segurança, serem licenciados para fazer esse transporte. E dentro do ônibus escolar, só se deve lotar até 50% da capacidade, ok? 50% da capacidade, porque a gente consegue um distanciamento melhor entre as crianças,
a gente não vai permitir crianças em pé, que já não era permitido mesmo, e garantir o quê? Janelas abertas, ventilação natural, o quanto possível dentro desse ônibus. E, com certeza, a rotina de higiene. Esse veículo ele tem que ser agora de forma mais frequente, mais criteriosamente limpo. Ok? E não se deve, como na escola, não se deve aceitar qualquer pessoa entrando em horário de aula, no transporte escolar também. Vamos restringir que no transporte fique as crianças, o motorista e algum auxiliar, mas pessoas que não fazem parte desse grupo não devem também fazer uso do transporte escolar. Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, a gente está aqui à disposição, tá? Aqui está os contatos da Vigilância Sanitária, caso vocês precisem de falar conosco. Estamos na Minas Gerais, aqui no Jundiaí, próximo à secretaria. Os telefones estão aí à disposição de vocês. E nós também, eu, Clóvis e toda a equipe da fiscalização de escolas. Ok? Muito obrigada. Estamos à disposição. Vou passar a palavra agora para a Emanuela. Muito obrigada, Emanuela. Obrigada, Luciana. Obrigada, Rafael. É Clóvis Rafael, gente, eu só chamo ele de Rafael. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas e eu vou fazer para vocês algumas dúvidas que surgiram no chat. Se tiverem mais perguntas, gente, pode colocar aí. Só que antes eu queria fazer só um comentário mesmo, uma dúvida minha. Os 30% que vocês comentaram, eles são 30% na escola ou 30% em cada turma? Bom, Emanuela, os 30% é da escola. A forma como o gestor vai montar esses 30% fica a critério dele. Por exemplo, o berçário infantil, às vezes não dá para colocar 30%, tem que usar todos os alunos que estão no infantil 1 e berçário. E no resto das turmas, ele diminui até que dê 30% da capacidade da escola. Então, ele utiliza 100% do berçário, 100% do infantil 1, mas o infantil 2, infantil 3, 4, 5, ele vai trabalhar com capacidade menor para que a escola atinja os 30% que ela tem de capacidade. Lembrando que tem as regras de quantidade de aluno no ensino, na educação. Então, eu não me lembro as regras certinhas, mas, por exemplo, às vezes no berçário são 2 crianças para cada professor, 3 crianças para cada professor. No infantil 1 são, no máximo, 14 alunos, entendeu? Aí tem que lembrar essas regras e o distanciamento. Tem que manter ainda esse distanciamento dentro da sala de aula. Então, o ideal para mim, enquanto gestora, seria, por exemplo, hoje é regulamentado pelo CME, a gente tem, me corrijam aí no chat, gente, porque já faz um tempinho que eu estou fora da educação infantil. Se não me engano, 10 crianças por berçário, 15, né, os maternais, que agora já tem outra nomenclatura, que é o infantil 2 e o infantil 3, e o jardim 1 e 2 com 25 crianças. Então, o ideal seria, por exemplo, que eu observasse cada turma e, por meio do distanciamento, eu fizesse essa nova configuração. Seria isso? Por essa 2 metros de cada sala? Então, dentro dessa minha turma de berçário, se eu tenho 10 alunos, eu vou pensar primeiro nos 2 metros, para depois eu pensar em quantas crianças aquela turma, aquela sala, né, o espaço físico, porque eu vou ter que pensar nisso primeiro. Eu configuraria, seria isso? É isso, Emanuela. Na verdade, como cada unidade tem uma realidade, uma estrutura diferente, o que vai ser observado pelo gestor é a amplitude das suas salas. Qual a dimensão da sala que ele tem? De repente, ele tem uma sala menor para uma turma, maior para outra, ele pode até fazer o revezamento, né? Ele pode trocar de turmas para aquela sala onde ele precisa de atender mais crianças. Mas sempre guardando a distância de 2 metros das crianças, né? Então, aí ele vai fazer uma conta. Por quê? Lá na nota técnica 3, no artigo 1º, que diz: deverá ser limitado a 30% a capacidade máxima de alunos presentes de maneira simultânea
junto aos estabelecimentos de ensino. Então, nós temos os que estão online e os que estão ali presenciais, 30% da capacidade total da escola. Agora, quem vai definir qual turma eu vou colocar mais ou menos é o gestor, desde que as crianças fiquem numa distância segura, atendendo ao protocolo de segurança. Ficou claro? Sim, ficou claro. Eu acredito, por exemplo, que as meninas que fazem parte do Pró-Infância, por ser uma mesma estrutura e geralmente as turmas estarem na mesma sala, então talvez elas poderiam fazer uma configuração única, né? Já que atendem, na grande maioria, um número X bem parecido de alunos, né? A gente sabe que tem algumas salas que elas foram reconfiguradas, às vezes sala de leitura para jardim e tal, mas talvez essa questão talvez essa questão do pró-infância seja mais fácil delas estruturarem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente, na próxima pergunta. A pergunta é da Drica Barros de Oliveira. Ela pergunta em relação, por exemplo, a essa rotatividade de horário e tal, né? Todo esse cuidado no manejo de segurança com as crianças, como seria feito o oferecimento da alimentação, né? Hoje a rotina do CMEI, da educação infantil, ela conta aí com... Pessoal, tivemos aí um pequeno problema técnico, né? A gente, nesse universo digital, a gente está sujeito a tudo isso, a queda de energia, a queda de conectividade, isso aí faz parte. Os meninos estão aqui me atualizando o número de pessoas já na live, novamente. Vocês, por gentileza, compartilhem para as suas equipes gestoras, no grupo dos diretores, para que a gente possa voltar já agora, bem rapidinho. Eu estou aí com 8 pessoas online, mas eu vou retomar a pergunta para a Luciana. Vou passar a fala. Luciana, como a gente caiu, você estava falando, né, sobre a questão de como é que estava sendo, acho que o lanche, né? Esse momento do lanche, como é que as escolas particulares, nesse período aí de 6 meses, entre aspas, que elas estão aí nesse processo, qual a experiência que você tem tido? As escolas optaram por deixar essas crianças nas suas salas, ou as escolas têm optado por levá-las, fazer a higienização do local e trazer uma outra turma, tentando manter essa questão da bolha? Ok. Para começar essa conversa, é interessante que a gente lembre que há muitas realidades diferentes também dentro das unidades particulares. Na verdade, a educação, desculpa, Luciana, na verdade, a educação, ela é sui generis, né? Porque, por mais que nós estamos falando de uma rede municipal, são 106 unidades escolares com realidades distintas, né? E eu sei que isso também se estende para as unidades particulares. Uhum, exatamente. A gente tem diferença tanto na dimensão, nas estruturas e na quantidade de alunos. Então, a gente que visita rotineiramente essas escolas, a gente vê realidades diferentes. E algumas experiências até criativas, digamos assim. Então, o que a gente vê? Para crianças menores, a maioria das escolas optaram por fazer o lanche na sala de aula, na própria cadeira da criança, porque ela já está posicionada de acordo com o distanciamento adequado. E as professoras estão ali observando, monitorando esse momento do lanche. Crianças um pouco maiores, né, pré-adolescentes, que é um pouco mais difícil, né, de mantê-los por tanto tempo assim, na sala, algumas escolas optaram por liberá-los para lanchar no refeitório ou no pátio, mas aí exige supervisão maior, né, um pouco mais complicado. Mas se há o espaço arejado e as crianças têm a distância adequada durante a refeição, pode ser feito também. Uhum. Luciana, hoje nas nossas unidades de educação infantil, nós priorizamos muito uma proposta socio-interacionista, né, onde a gente tenta promover aí a autonomia dessas crianças. E uma das coisas que a gente tem enquanto hábito, que foi implementado já na educação infantil, foi uma implementação a muito custo,
mas que hoje já é assim, né, é um sucesso, é a questão da autonomia das crianças nesse momento da alimentação. Então, como é que ela funciona? A gente já, desde pequenininhos, a gente já incentiva essa criança a pegar a própria comida, pôr no prato, né? Aí ela já põe a quantidade certa, ou ela põe pouco, depois ela repete. Então, assim, esse processo com o retorno, seria interessante eu não ter. Exatamente. Esse processo da autonomia, ele é importantíssimo, a gente reconhece, porém, neste momento de pandemia, nenhum tipo de autosserviço na hora da alimentação, ele é recomendado. Você pode perceber isso até em eventos e tudo, o protocolo diz sobre isso. E nas escolas não é diferente. Ele pede que evite o autosserviço. Por quê? Porque várias crianças vão servir ali com a mesma colher, com a mesma concha, de repente, em cima do mesmo vasilhame. Isso traz um risco a mais. Então, é mais simples e seguro que a escola, por exemplo, coloque um funcionário, a merendeira, para que possa servir o pratinho da criança. Então, uma pessoa só manipulando vários utensílios, vários talheres, e não várias crianças lidando e tocando em um utensílio onde que vários vão tocar também. Neste momento, a gente recomenda que evite o autosserviço. Ok. Eu ouvi na sua fala, você falando em relação às máscaras, né? Até 2 anos não há necessidade de usar. De 4 a 6, recomendado, né? Mas isso já está estipulado, por exemplo, nas nossas unidades com retorno, nossas crianças utilizaram as máscaras, todas terão que utilizar? Emanuele, o que nós estamos hoje passando para vocês é estritamente o que está escrito no protocolo de educação, é o que foi publicado. Eu não posso falar aqui nada diferente do que está na legislação, e se acontecer uma mudança em qualquer emenda dessa legislação ou publicação de um novo decreto até o início das aulas, aí sim a gente pode falar. Eu não posso garantir que não vai haver mudança. Mas o que está valendo hoje no decreto 46266 e na nota técnica 013 é isso. Esse protocolo de educação, ele vem dizendo isso, tá? Abaixo de 2 anos não é recomendável, acima disso, recomendável não é obrigatório, nem proibido. Agora, a partir de 6 anos, recomendável, sim. Então, é importante que a comissão que está trabalhando em cima desse protocolo, junto com a Secretaria de Educação, sente para demandar sobre esse assunto. Ok. Clóvis e Luciana, tem comentários aí em relação a esse slide aí, se as unidades escolares podem ter acesso a ele, e se puder, né, se vocês derem ok, a gente já dá um jeito de enviar junto com a figura que você disse para a gente passar para as unidades escolares, tudo bem? Tudo bem, pode sim. Ok. Tem também gente falando em relação ao treinamento da equipe de limpeza, gente. Já na semana que vem vai chegar para vocês, né? Eu penso que é semana que vem mesmo. Está aí também sendo elaborada uma outra formação específica para esse pessoal do administrativo em relação a esse retorno às aulas, tá bom? Então, assim, calma que vai acontecer. Um outro detalhe que também foi falado aqui, a Nayara Borges, ela quer saber se as crianças, elas... Não, aguarda um pouquinho que ela está fazendo a pergunta, gente, é sobre o horário do sono. Espera aí que eu já volto na Nayara, tá? A Zaida Silva perguntou se a equipe gestora terá autonomia para definir o agente epidemiológico da unidade escolar, da unidade de educação. Sim, terá sim. Como o decreto e o protocolo dizem que é a pessoa que será indicada pela unidade escolar, ou seja, pelo gestor. Porque é importante que seja uma pessoa que esteja presente a maior parte do tempo ali na escola. Se não há alguém que fique o período integral, então vai ter que ser o quê? Indica uma pessoa para a parte matutina e outra para a vespertina. Mas essa pessoa tem que ter o maior contato com a comunidade escolar inteira e ficar o maior
parte do tempo na escola, para que não passe nada despercebido, para que ela possa notificar qualquer caso suspeito. Uma outra pergunta é do Semino BLN, Rafael e Luciana. Eles falam o seguinte, que uma mãe questionou sobre a garantia de segurança das crianças, já que as mesmas não têm vacina, né? Então, assim, qual é o posicionamento de vocês, né? Eu acho que não apenas de vocês, mas da própria OMS em relação às crianças e tal. Eu queria que vocês pontuassem sobre isso. Bom, como já passamos, a garantia a questão do protocolo, né, a unidade fazer o uso correto desse protocolo. A outra garantia é que os adultos já estarão vacinados, né? A outra é a questão do uso de máscara pelos adultos, e as crianças acima de 6 anos é obrigatório o uso de máscara, como a Luciana falou, e recomenda-se que a partir de 3 anos a criança também faça esse uso de máscara. Além disso tudo, nós temos a questão de que as crianças, ela tem como é que a gente vai dizer assim, uma questão de, essa doença, ela não tem uma transmissão muito aguda nas crianças, ela é mais focada nos adultos acima de 18 anos. Você vê que quando a gente tem casos de criança, é porque a criança tem algumas comorbidades maiores, né, diabética, tem problemas de saúde mais sério, mais grave, porque, por incrível que pareça, né, graças a Deus, as crianças, quando pegam essa doença, ela tem a característica de uma gripe mesmo para elas. Além disso, os pais têm todo o direito de achar que quando não está seguro, manter as crianças em casa, e o estudo continua sendo online, sem problema nenhum, sem perda de qualidade, assim a gente espera. Ok. Clóvis, Rafael e Luciana, tem uma pergunta que foi a Naira que fez. Deixa eu ver se eu estou acertando o nome da pessoa. Gente, tentando, tá? Calma aí. Ela fala o seguinte, se as crianças não poderiam ficar meio período para evitar esse horário de maior contato, e ela gostaria de saber sobre o sono. Acredito que sobre o sono foi o que vocês falaram em relação à limpeza dos colchonetes e tal. Agora, Naira, o que é importante eu colocar para vocês é que a comissão foi instituída e a comissão está se reunindo. Então, assim, existem algumas situações que elas ainda estão em estudo e em definição. Inclusive, essa questão da parcialidade da ida das crianças à escola ou a manutenção da integralidade, no caso do berçário, maternal 1 e 2, né? Integral não, infantil 1, 2 e 3, tá bom? Deixa só me ver se eu posso já finalizar. A questão sobre a formação dos agentes epidemiológicos, que a Secretaria Municipal de Educação vai estar informando todas as unidades sobre a data, local. Possivelmente a formação vai ocorrer de forma online ainda, né? E o distanciamento de 2 metros. Deixe-me ver só uma coisinha. Eu acho que é basicamente isso. Eu penso que não vai ser fácil, não é fácil, né? Não está sendo fácil. Primeiro, pelo contexto que a gente está vivendo desde março. Acho que foi dia 18 de março que nós precisamos fechar as nossas unidades escolares. E é muito interessante que esses dias eu fui numa premiação que teve do Tampa Mania e eu vi a escola com algumas crianças, né? Talvez devia ter ali umas 30 pessoas. E eu ainda cheguei na Cláudia, lá do José Paminones, na Edilene, e eu falei assim, meu Deus, que alegria ver a escola com essas crianças, né? Porque a gente sabe que é a criança, de fato, quem traz essa dinamicidade para a escola, essa alegria, essa vida, né? E como tem sido ruim esses dias de escola fechada, esse tempo. Acredito que quando a secretaria escolhe uma comissão para esse retorno, em primeiro lugar, a gente está pensando
com muita responsabilidade, né, nessas crianças, porque também não tem sido fácil esse período de educação, entre aspas, online, onde a gente sabe aí da dificuldade de acesso pela própria condição do nosso país, não estou falando de Anápolis, estou falando do Brasil enquanto país, e eu acho que é importante nesse momento a gente ter muita, primeiro de tudo, tranquilidade, para a gente tentar fazer. Acho que a Luciana e o Clóvis deixou muito claro aqui que assim como pode dar continuidade, a gente também pode parar tudo e retomar para o online. Então, assim, é uma tentativa de garantir um pouco mais de acesso a crianças que estão literalmente à margem. Acredito que para as crianças será muito bom, porque eles estão há 1 ano e meio, né, sem essa socialização com a turma, com a professora, e é um novo momento, é um momento de transição. Eu acho que não vai ser, eu acho que tudo que muda dói. Então, doeu para a gente estar em casa, e eu acredito também que vai doer retornar, né? A gente está vivendo um dia de cada vez e vivendo a imprevisibilidade, né? É um vírus contagioso, crianças muitas vezes só têm o sintoma da gripe, né? Falo isso porque eu tive Covid, meu filho também, então ele teve uma diarreia. E é extremamente diferente, né? A questão do comportamento da criança em relação à doença. Acredito que vamos, enquanto comissão, né? A gente tem uma equipe aqui da Secretaria Municipal de Educação que está nessa comissão. Temos aí pessoas que entendem do pedagógico, pessoas que entendem da saúde, pessoas que entendem da epidemiologia, né? Então, assim, eu acredito e espero, primeiro, em Deus, né? Que tudo dê certo. E segundo, eu acredito que nós, enquanto equipes gestoras, estamos aí vivendo, acho que, um momento histórico, né? Então, assim, a minha fala para vocês hoje de manhã, equipe da educação infantil, que eu tanto conheço, né, que eu tanto amo de paixão, vamos pontuando aspectos que não são interessantes. Acho que é importante informar também para a Secretaria de Educação situações que não vão dar certo, né, que a gente já tem uma dimensão de como é que é isso na prática, na rotina. Eu acho que é importante o estabelecimento e a manutenção do diálogo, né, para que todas as partes elas sejam ouvidas, elas sejam amparadas, tá bom? Então, eu quero aqui deixar... tem mais alguma pergunta, Guilherme, que eu precise fazer para me encerrar? Estou olhando, gente. Comunicação aqui a 1000. E eles poderiam todos os dias... Ah, tá. Rotação de horários. Guilherme, Luciana e Clóvis. Vocês previram na elaboração do documento a questão da rotação de horários com as crianças? Por exemplo, primeiro chega uma determinada criança, depois chega uma outra criança? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. É sobre a rotatividade de horário, escalonamento de horário de chegada e saída, é isso? Dos alunos? Isso. Está travando aqui para mim, mas acho que é isso. Sim, o protocolo fala sobre isso, que o gestor pode organizar horário de chegada com algumas diferenças entre as turmas, por exemplo, 15 minutos, ela estabelece quais turmas vão entrar às 7, qual vai entrar às 7h15, porque o protocolo diz que tem que se adotar medidas para evitar aglomeração, né, ao redor da escola, na entrada da escola, tanto na entrada quanto na saída das crianças. Isso pode ser estudado por cada gestor. Ok. Quero deixar claro também para as equipes que as meninas da assessoria estão acompanhando o chat também, tá? Então, assim, muitas coisas eu não vou colocar aqui, mas elas já vão estar cientes dessas opiniões que vocês estão colocando e dessas colocações. E eu tenho certeza que elas também vão estar aí conduzindo da melhor forma possível. Certo. Tem tempo ainda? Poderia falar uma conclusão? Sim, pode concluir para a gente finalizar, Luciana. Tá. Obrigada. Eu gostaria de concluir, primeiro,
tentar passar uma tranquilidade maior para vocês, gestores. Eu sei que a ansiedade é grande, eu sei que profissional de educação tem sido um dos mais afetados por tudo isso. A gente sabe, a gente também tem filhos que estudam, e a gente é solidário com vocês. A gente visita as escolas, a gente tem visto os anseios, as angústias, mas a dedicação, tá bom? Eu tenho gestores municipais como, assim, verdadeiros heróis. Eu conheço o trabalho da maioria e eu vejo como eles fazem de tudo para fazer o melhor pela escola e fazem porque amam. E o que a gente faz com amor tende a dar certo, tá? Fiquem tranquilos, não fiquem em pânico quando vocês escutam falar, uma escola tal isolou a escola inteira, ou isolou uma sala. Não, por quê? Isso é medida preventiva, que está descrita no protocolo de educação. Se você pegar o 46266 que nós passamos e ler o protocolo até o final, ele diz, ele coloca todas as situações que podem acontecer na escola e qual o manejo adequado. Então, em algumas situações, vai sim isolar aquela sala por uns dias, mas é como prevenção. Em algumas situações, vai acontecer de isolar outra, também é prevenção. É para que não aconteça realmente o alastramento da doença. E outra coisa, na maioria dos casos que nós acompanhamos, de um caso ou outro dentro de escola, foi comprovado que o caso não aconteceu na escola, o caso zero. Veio de fora. Às vezes é uma reunião de família, ou algum evento de fora que um adulto frequentou. Dificilmente a escola é o propagador desse vírus. Podem ficar tranquilos. Mas é importante que seus professores, seus funcionários conheçam os protocolos e dentro da escola também cumpram. Quando a gente fala criança não pode se alimentar perto da outra sem máscara. E os professores? E a hora do lanche dos professores? E a sala dos professores? Também é o mesmo risco. Então, professores também devem ter essa consciência de se cuidar e cuidar dos seus colegas. Evitar também o distanciamento muito próximo, digamos assim, a proximidade. Ele também vai tomar o cuidado entre seus colegas. E aí, toda a comunidade se cuidando, atenta aos protocolos, a gente tende a ter um retorno seguro e tranquilo. Assim nós esperamos. Bom dia a todos, muito obrigada pela atenção. Eu só quero agradecer a todos por ter estado neste momento conosco aqui, para ouvir e aprender, né? Não só vocês, nós também estamos aprendendo todos os dias. Né? Igual a Luciana falou, a gente vai nas escolas ver realidades e fatos diferentes e com isso a gente vai aprendendo. E quero deixar também aqui meu carinho por todos os professores. Eu acho que são heróis aqui nesse país, não tem como não ser, né, pela realidade que a gente vive nesse país, tá? Um abraço a todos, tá? Bem, pessoal, como eu falei, vou tornar a falar algumas perguntas, por exemplo, se o revezamento vai ser semanal, vai ser diário, se o gestor vai ter essa autonomia, tudo isso vai ser pontuado de forma mais acertada com vocês num outro momento, tá? Tendo em vista que a comissão está tendo as reuniões e definindo determinados detalhes. O objetivo da live hoje era nortear vocês em relação a muitas coisas e também de dar uma tranquilizada, né, da forma como vai acontecer, para não deixar que as informações cheguem bem em cima da hora. Quero deixar também o meu muito obrigada, né, em primeiro lugar, a nossa secretária, pela possibilidade de formação, a Luciana e ao Clóvis, né, por se disporem a estarem aqui, a produzirem o material, a fornecer esse material aí hoje para a gente, a cada um, né, que pôde estar aqui contribuindo para que essa live acontecesse, e também dizer que a saúde e a educação literalmente foram muito, como é que a gente vai falar? Foram a educação também teve, né, sua frente de batalha aí, diante da pandemia. A gente não imaginava que de uma hora para outra nós estaríamos em casa com as nossas escolas fechadas. Então, assim,
A gente sabe o tanto que o professor ele tem se reinventado a cada dia, o tanto que tem sido peso em relação a esse momento remoto, onde esse atendimento das famílias muitas vezes não acontece no horário em que eu estou lotada, mas às vezes acontece à noite, no final de semana. Então, assim, o meu respeito também, né, acredito que em nome da Secretaria Municipal de Educação, a todos os docentes, né, tendo em vista todo esse processo em que nós estamos inseridos, esse cansaço mental, esse diferente, né, esse novo normal em que nós estamos vivendo. À tarde, tá bom? Eu volto aqui, conto com a presença agora dos gestores do ensino fundamental, tá bom? Lembrando que as dúvidas que não foram solucionadas é porque em breve vocês terão aí um retorno sobre elas, tá? Um bom dia para todo mundo, obrigada pela presença, até a próxima.